Olá, sejam bem-vindos nessa aula sobre currículo. Aqui eu vou te ensinar o passo a passo para você conseguir fazer um currículo que chame a atenção dos recrutadores. Um currículo que passa na triagem dos robôs, da inteligência artificial. Então, vem comigo, assiste essa aula aqui. Já pega o seu caderno e a caneta, já começa a anotar aqui os insights importantes para quando você começar a fazer o seu currículo, você não ter dúvida. Então, vem comigo aqui. Acompanha comigo aqui no slide. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês, aqui a teoria, né? Como que é um currículo, como que funciona. Então, vem comigo aqui. O currículo é a porta de entrada para uma entrevista de emprego, é um documento importante, é o seu cartão de visitas, né? Então, aqui dentro do currículo, ele precisa ser o quê? Estratégico, porque ele precisa ser o mais claro possível. As empresas hoje estão contratando plataformas para poder otimizar o processo de recrutamento e seleção. Então, tem a Solid, tem a Gup, tem várias plataformas aí no mercado que a empresa está contratando e o RH ele fica por conta somente, né, da entrevista de emprego. Então, a triagem é feita por quem? Pelos robôs, né, pela inteligência artificial. Tem algumas empresas, então, que já estão investindo nessas plataformas, né, nessa otimização. Então, você precisa entender como que você vai fazer o seu currículo, porque tem alguns modelos aí que estão no mercado, né, algumas novidades, né? O currículo feito no Canva, por exemplo, é um currículo que o robô ele não consegue visualizar, né? E eu vou explicar para vocês por quê. Então, vem comigo aqui, continua aqui nessa aula. Então, olha só, qual é a diferença então, do currículo no Canva e o currículo tradicional? Tem algumas pessoas que me perguntam muito isso lá no LinkedIn, ou no Instagram também, na minha página, e tem algumas pessoas que têm dúvida. Ana, qual currículo que é o melhor, né? Qual que eu vou fazer, qual que eu vou me destacar? Então, eu vou explicar para vocês. Olha só, o currículo feito no Canva é um currículo que ele vai ficar muito miúdo, as informações vão ficar muito espremidas, aquele currículo todo colorido, né? Então, é aquele formato que você vai colocar ali as suas habilidades, as suas experiências, e vai colocar de uma forma muito resumida. Então, algumas informações que você teria que colocar no seu currículo, você não vai conseguir colocar. Por quê? Porque ali não tem espaço, né? É muito pequeno o número de informações que você vai colocar ali. E esse currículo, ele não consegue ler, a inteligência artificial, o robô, não consegue ler aquele modelo de currículo ali por ele ser uma imagem. Por mais que você coloque ele em PDF, ele vai em formato de imagem, tá? Agora, o melhor currículo, a melhor forma de você fazer o currículo é um modelo tradicional, tá? Só que você não vai escrever lá no seu currículo, por exemplo, currículo vitae, não, tá? Você vai fazer o currículo normal, a estrutura do currículo com seu nome, com o objetivo, com a formação acadêmica, eu vou mostrar para vocês, mas não vai precisar colocar lá no início currículo vitae, não, tá? Então, se o seu currículo hoje tem ali currículo vitae, você pode excluir, não precisa colocar isso lá no seu currículo. Então, o melhor currículo é o currículo que? Tradicional, tá? O currículo feito no Word, tá bom? Currículo impresso ou currículo digital? Como que eu faço esse currículo? Então, veja bem, você vai fazer o seu currículo, você vai fazer o seu currículo no Word, tá? Só que tem algumas empresas que pedem que o currículo seja enviado pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Vai depender da empresa. Vai depender da empresa ou na plataforma. Agora, o currículo impresso, ele está extinto? Não existe mais? Claro que não. Existe sim, tá? Tem muitas empresas que gostam sim de receber o currículo na empresa, tá? Mas o processo seletivo, né, teve algumas mudanças. É muito difícil acontecer isso agora.
Por quê? Porque a empresa, por exemplo, ela não quer ter acúmulo de papel. Às vezes não tem um lugar específico para guardar esses currículos na empresa, tá? Então, prefere que o currículo seja lá no modelo digital, recebendo ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, nas plataformas, né? Ou até mesmo no site, lá no Trabalho Conosco, que pede para enviar o currículo por PDF, tá? Então, é isso. Então, você vai ter o quê? Sempre o seu currículo ali feito no Word, quando você for enviar para a empresa, você vai enviar o seu currículo em PDF. E como que eu vou renomear o arquivo? Olha, baixei o meu currículo lá em PDF, né? Salvei ele no meu computador, como que eu vou renomear? Eu vou colocar o meu nome. Olha, Ana Clara Souza, tracinho o nome da vaga. Qual é o nome da vaga? Olha, é gerente de RH, então eu vou colocar o meu nome mais o nome da vaga. Por quê? Por que você vai fazer isso? Porque quando o recrutador ele receber o seu currículo ali no e-mail, no WhatsApp, por exemplo, ele não vai ter dúvida, né? Ele não vai ter dúvida, porque ele está vendo que não, a Ana, ela quer o currículo, ela quer a vaga para gerente de RH. E a gente recebe muito currículo. Eu, por exemplo, eu fecho vaga. Quando eu abro uma vaga, eu recebo muitos currículos. Quando eu baixo ali o currículo, né, daquele candidato, e ele tendo ele renomeado direitinho, tá ali com a identificação, quando eu baixar, eu vou saber, olha, o currículo desse candidato aqui, né, o nome tá ali, e o nome da vaga que ele está se candidatando. Não, a gente não consegue se perder o recrutador. Então, você, candidato, precisa ser o quê? Estratégico. Então, o currículo é o quê? Um conjunto de dados biográficos e profissionais de um candidato a um emprego. Então, ali no seu currículo é o seu curso de vida. Só que você não vai escrever ali a sua história pessoal, não é isso. Você não vai colocar detalhes da sua vida pessoal, você vai falar da sua vida profissional dentro do currículo. Não tem regra para o número de páginas, porém o ideal é não passar de 3 páginas. Então, por exemplo, para quem tem pouca experiência, uma página só, né? Primeiro emprego, uma página só. Um estágio, um jovem aprendiz, uma página só. Agora, para quem já tem mais experiência, é de 2 a 3 páginas no máximo. Não coloca currículo de 4, 5, 6, assim sucessivamente, né? De páginas. Coloca pelo menos até 3 páginas. E a fonte é o quê? Arial 11 ou 12. Então, se você colocou lá no seu nome, né, lá no seu nome completo, Arial 12, então o restante do currículo você coloca Arial 11, tá? É dessa forma. Agora, se você fez o currículo tamanho 14, por exemplo, é muito grande. Então, eu sempre aconselho fazer o currículo na fonte Arial 11 ou 12, tá bom? Depois, quando você for formatar o seu currículo, você vai centralizar o seu currículo, né? As palavras lá, a escrita, para ele ficar bem centralizado direitinho. E ao longo do seu currículo, você vai sempre colocar no seu currículo palavras-chave. O que é isso, palavras-chave? Você vai olhar no anúncio da vaga. Quais são as palavras-chave? Você pode pesquisar na internet. Olha, quais são as palavras-chave para o cargo tal? Qual é o cargo que você está procurando, né? Emprego? Qual é a sua área de atuação? Né? Então, você tem que ser estratégico. Quais são as palavras-chave? Então, pesquisa no Google palavras-chave. E resultados, o que é isso? O que é resultados? Resultados é o quê? As conquistas que você teve naquela experiência, né? Qual é o resultado que você entregou? Olha, eu implantei um projeto, né, dentro daquela empresa, eu acompanhei os indicadores, eu liderei equipe, eu supervisionei um treinamento, eu dei treinamentos, eu fiz admissão daqueles colaboradores novos que estão entrando na empresa, eu fiz rescisão, eu tive que participar da contratação ali, né? Foi o meu diferencial. Então, aí, dentro do currículo, você vai colocar esse resultado. Olha, se você implantou um sistema, se você ajudou em alguma coisa, que conquista que você teve ali no seu trabalho que você pode trazer para a empresa, para ali para o currículo, né? Então, a conquista que você teve ali no seu trabalho, no seu emprego, né?
que você pode colocar ali dentro do seu currículo. É isso que é resultados. Depois, vamos continuar aqui o slide. Funções do currículo. Qual é a função do currículo? Dar ideia geral a respeito do candidato. Servir de guia para as pessoas na hora da entrevista, um recrutador ali, né? Fixar o candidato na mente dos entrevistadores, né? E o currículo deve vender de maneira sutil o candidato. Então, o que significa isso? Olha quantas funções o currículo tem. Então, o currículo é um documento, não é um simples papelzinho, né? Igual, por exemplo, o recrutador, quando ele está ali fazendo, então, o processo seletivo, né? Ele vai fazer a triagem, ele vai pegar o currículo, então, do candidato, lá na entrevista, ele vai estar com o currículo ali para poder olhar o currículo, né? Será que o que o meu candidato ali está falando é o que está aqui no currículo? É por isso que a gente fica com o currículo ali com a gente, né, no momento da entrevista, porque justamente para isso. Será o que ele está falando ali na entrevista é verdade? Ele colocou no currículo uma coisa, mas na entrevista ele está falando outra, né? Por isso que tem que ter cuidado na hora de colocar as informações. O candidato ele não pode mentir. Então, toma cuidado porque o recrutador, ele consegue saber quando o candidato está mentindo. Isso é verdade. A gente consegue saber quando o candidato está mentindo. Tipos de currículo, então. Um currículo cronológico, um currículo funcional e o currículo cronológico funcional. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês o que é cada um. O currículo cronológico é aquele, né, que apresenta as experiências profissionais ordenadas do mais recente para mais antigo. E esse aqui é o modelo favorito dos recrutadores. Depois é o currículo funcional, que apresenta somente as funções exercidas e não os empregadores, ideal para quem mudou de carreira e teve várias experiências curtas. E o currículo cronológico funcional, que é o tipo de currículo que mescla a ordem cronológica dos empregadores com os cargos e experiências. É um modelo forte comunicativo para quem teve uma carreira sólida. Não tem um currículo melhor do que o outro, mas a minha orientação para vocês é que faça o currículo aqui em ordem cronológica, colocando as 3 experiências mais recentes e sempre colocando da mais recente para a mais antiga. Divisão do currículo. Como então que vocês vão montar esse currículo, né? Dados pessoais, o objetivo, o resumo das qualificações, a formação acadêmica, a experiência profissional, as habilidades. Aí vocês vão, quem tem, né? Informática, idiomas e os cursos. Então, o currículo é isso daqui, tá? O currículo é esse. Agora, por exemplo, Ana, mas eu fiz um projeto, eu participei de trabalho voluntário, você até pode colocar, só que pense que não pode ultrapassar 3 páginas, tá? Igual, por exemplo, tem pessoas que gostam de colocar no currículo informações adicionais, disponibilidade para mudança. Não tem problema, pode colocar. Só que é como eu expliquei para você, é só tomar cuidado para o currículo não ficar muito grande. Mas o currículo tem que ter isso daqui, isso aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Vamos lá, dados pessoais, então. É a apresentação, então, dos dados do candidato, tá? Então, esse é o nome completo, o endereço. Você vai colocar somente a rua, o bairro, a cidade e o estado. Não tem necessidade de ficar colocando ponto de referência, ficar colocando o número da casa. Não. O básico. Básico do básico. Depois, telefone. Você pode colocar o seu residencial, o seu celular, o recado, tá? O seu e-mail e o LinkedIn, lá o link lá do LinkedIn. Depois, dicas aqui para os dados pessoais. Primeiro, não usar abreviatura. Não há necessidade de incluir número de documentos oficiais, RG, CPF, número de filhos, data de nascimento. Não precisa colocar nada disso, tá? Estado civil, nada disso.
Foto não tem necessidade, referências bancárias e não assinar o currículo nem colocar data nele, tá? Recebo muitos currículos assim, a pessoa coloca lá no final a data e a assinatura, tá? Não precisa colocar isso. Ana, não precisa colocar a foto? Não, porque o recrutador ele tem que pegar o seu currículo e olhar o quê? A sua experiência, avaliar as suas habilidades, as suas competências técnicas e não ficar focando ali na sua foto. Não, não é isso, tá? E a gente tem que ter cuidado com algumas informações. Por quê? Porque a gente não sabe quem que está recebendo aquele currículo, para onde que aquele currículo vai parar, principalmente se for um currículo impresso, que você entregou ali dentro da empresa, né? Deixa ali na portaria. Aonde esse currículo vai parar? Se a empresa não tem um lugar específico para guardar ali as informações, né, do currículo, porque ali tem informações pessoais, né? Então, vamos tomar cuidado. Agora nós temos a lei da proteção de dados, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque existe, infelizmente, muito preconceito. Então, às vezes, a pessoa vai olhar a sua foto, não vou contratar não, porque eu não fico a cara daquela pessoa. Não gostei dessa pessoa. Não, não é isso. Por isso que hoje a maioria das empresas estão contratando essas plataformas. Por quê? Porque dentro das plataformas tem um recrutamento às cegas. O que é recrutamento às cegas? É quando você consegue desmarcar lá na plataforma, né? Quando você vai fazer a triagem, o robô não vai ler o nome da pessoa, ele não vai ler se a pessoa colocou idade, se a pessoa colocou sexo masculino, feminino, enfim, né? Se a pessoa colocou, deixa eu ver, data de nascimento, não. A pessoa, o robozinho ali, ele só vai ler o quê? As informações da experiência profissional dos cursos, tá? Então, isso é um processo mais humanizado, mais humanizado. Objetivo. Aqui no objetivo você vai fazer o quê? Você vai colocar o cargo, o nível ou a área que você tem interesse em trabalhar. Você não vai colocar aquela frase, né? Eu gostaria de trabalhar na sua empresa para poder crescer profissionalmente e ajudar a empresa a crescer. Não, não é isso, tá? Você vai focar aqui o nome do cargo. Qual é o cargo, tá? Que você tem interesse, ou a área, enfim, é isso que você vai fazer. Por quê? Porque às vezes você vai entregar um currículo numa empresa, você vai colocar o seu currículo lá no site, por exemplo, enfim. Se você colocar essa frase, não está dizendo ali para onde que você quer trabalhar, qual área. Aí, às vezes, o recrutador vai pegar o seu currículo e vai te jogar numa área que você não se identifica, entendeu? Ah, não, eu vou chamar a Marianinha, Joaninha, né, para esse cargo aqui. Aí chama você para fazer a entrevista, mas não é aquilo ali que você queria, não é aquela vaga, né? Então aí você vai estar perdendo tempo e o recrutador também. Então já deixe claro no seu currículo para onde que você quer, tá? Para qual área que você quer trabalhar. Então, aqui eu dei alguns exemplos, né? A posição desejada, o nível gerencial, o cargo pretendido, gerente de recursos humanos, ou a área, né? Departamento de recursos humanos. Aí eu ainda coloquei, aprofundei até mais, ó, setores, recrutamento, seleção, análise, administração de pessoal, treinamento e desenvolvimento. Então, aqui são alguns exemplos para vocês poderem ter uma ideia, tá? Ou você vai colocar a posição, ou você vai colocar o cargo, ou a área de interesse. Enfim, às vezes no anúncio da vaga, por exemplo, anunciou a vaga lá no LinkedIn, né? Lá no Facebook, no Instagram, enfim, aonde você viu a vaga. Já está lá, né? O próprio recrutador, a empresa já solicita. No objetivo, coloca o nome do cargo. Ou até mesmo, quando você for enviar o currículo pelo e-mail, lá no assunto, coloca o nome do cargo, né? O nome da vaga. Então, é isso. O objetivo, seja objetivo e claro, né? Não escreva textos imensos ao seu favor, que nada tem a ver com o foco do objetivo. É necessário ter clareza, então,
para que o recrutador ele consiga entender qual é o seu objetivo, né? E nunca coloca pretensão salarial, a não ser que seja solicitado. Eu já vi algumas vagas lá no LinkedIn que o recrutador solicita, né? Lá no anúncio da vaga está lá, informe a sua pretensão salarial. Então, você vai informar, fora isso, você não precisa colocar, ok? Depois, formação acadêmica, tá? A formação acadêmica, então, você vai colocar ali, se você fez a faculdade, se você está cursando a faculdade, um mestrado, um técnico, né, em alguma coisa, você não precisa colocar, por exemplo, ensino médio completo. Por quê? Porque se você já está na faculdade, já fez graduação, ou está fazendo a pós, por exemplo, até mesmo se você estivesse estudando, o recrutador ele já sabe, então, que você passou pelo ensino médio, né? Isso é óbvio, porque se você não passar pelo ensino médio, se você não for aprovado, você não vai conseguir exercer ali uma faculdade, tá? Então, o que você vai colocar? Se você está estudando, coloque, por exemplo, o período que você está, coloque o nome da instituição e o ano que você vai concluir, né? Olha, a previsão de término tá? E você coloca o mês e o ano que você estiver estudando. Se você concluiu, não. Se você concluiu, você vai colocar ali o curso, o nome da instituição e o ano que você concluiu. Não tem erro nenhum. Depois, o resumo das qualificações. Você vai fazer aqui o quê? Um breve resumo, né? O seu diferencial. Aqui você pode colocar palavras-chave também, tá? Você vai colocar ali as suas competências, seus interesses, seus pontos fortes, né? Então você vai destacar ali, você vai fazer um breve resumo bem pequeno, não precisa ser muito grande, tá? Aí nós vamos para a experiência profissional. Aqui você vai citar no máximo, né, 3 experiências mais recentes. Se você conseguir olha, Ana, eu tenho muito mais experiência. Eu tenho 5 empresas que eu trabalhei. Eu consigo colocar essas 5 empresas dentro do meu currículo. Não vai ultrapassar as 3 páginas que você falou. Posso colocar? Pode, tá? Que não pode ultrapassar. E quando você for escrever sua experiência profissional, você vai focar o quê? Em escrever utilizando verbos de ação, gerenciar, acompanhar, implantar, executar. Você vai utilizar verbos de ação. Unicamente sobre cargos e atividades desenvolvidas, tá? Porque isso daí o recrutador ele consegue ver na entrevista que você está mentindo, ele consegue entender, tá? Então, mentira tem perna curta e você poderá ser eliminado do processo seletivo, como eu disse para vocês, tá? Então, não minta, não minta. Se você não tem experiência, você não invente, não invente. Informática, aqui você tem curso de informática, né? Pacote Office, você vai colocar ali, né? Olha, o nível básico, ou o intermediário, ou o avançado, vai colocar, né? O nível, aonde que você fez aquele curso, né? O nome da instituição de ensino que você fez e quando que você terminou aquele curso. A mesma coisa aqui em idiomas, tá? O nome do curso, né? Se é inglês, se é espanhol, o curso que você fez. Você vai colocar também o nome da instituição que você fez aquele curso ali, o nome da instituição de ensino, e você vai colocar também o ano que você concluiu. Você pode colocar também aqui a carga horária, você pode olhar no certificado. A mesma coisa aqui são os cursos, né? Olha, fiz um curso no Sebrae, no Senac, na Fundação Bradesco, né? Então você vai colocar o nome daquele curso, a instituição, né? Igual ali exemplo, Sebrae. Você vai colocar a carga horária, você vai colocar quando que você concluiu, tá? Então, quanto mais explicadinho, melhor. Você vai fazer isso e vai olhar onde? No seu certificado, tá? Então, aqui, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês uma apostila de currículo que eu vou disponibilizar para vocês também, tá? Para vocês darem uma olhada aqui sobre como a gente lê uma vaga. Então, vem comigo que eu vou apresentar para vocês.
Então, veja só. Faço o meu currículo no Word? Sim, tá? Faz o currículo no Word. Manda em formato de Word ou PDF? PDF. Como devo nomear o arquivo? Como eu expliquei para vocês, ó. Maria Silva, ponto, analista de marketing, tá? Aqui está o exemplo. Posso usar Canva ou outro aplicativo? Como eu disse para vocês, depende, tá? Por que que depende? Primeira coisa, o currículo foi de todo colorido lá no modelo Canva. Ele vai deixar a letra espremida, porque ele dificulta a visualização. Você perde informações importantes. Há uma tendência em seguir esse modelo padronizado, tá? Não há espaço para colocar o que é relevante, tá? Então, assim, olha, Ana, eu quero um currículo bonitinho, bem padronizadinho ali, para ficar mais fácil para poder enviar para o recrutador. O robô não vai ler, tá? Eu, por exemplo, quando eu fechava a vaga, eu não conseguia ler o currículo feito no Canva, tudo colorido. É horrível de você visualizar a informação, tá? Então, as informações importantes ficam escondidas ali nas cores, tá? Então, evita esse modelo de currículo. Agora, por exemplo, deixa eu explicar para vocês. É uma empresa que tem uma cultura inovadora, né? Que solicitou lá no descritivo da vaga que você envie um currículo que chama atenção, um currículo moderno. Ah, é uma vaga para social media, uma vaga para marketing. Solicitou isso lá no anúncio da vaga. Aí, tudo bem. Aí você pode enviar. Mas fora isso, faça o currículo no modelo do Word, tá? Devo colocar foto? Não precisa, tá? A não ser que a empresa solicitar, mas é muito difícil. É muito difícil a empresa solicitar lá no anúncio da vaga para você enviar um currículo com foto, principalmente por conta daquilo que eu expliquei para vocês. Essa questão da lei da proteção de dados, né? O processo dentro das plataformas é mais humanizado, então as empresas já estão tomando cuidado com isso. Então, a empresa não vai pedir para que envie um currículo com foto. Devo colocar a aplicação salarial? A não ser também que a empresa pedir. Se a empresa pedir lá no anúncio da vaga, você vai enviar. Fora isso, não tem necessidade, tá? Devo ter quantos currículos? Você vai adaptar o seu currículo para cada vaga, tá? Então, por exemplo, olha, eu vou enviar o meu currículo para a vaga de analista de RH. Então, eu vou olhar aqui o meu currículo que eu tenho ali no meu computador, se ele está alinhadinho com aquela vaga ali, se ele tem aquelas palavras-chave ali. Ah, Ana, tá tudo direitinho, ok, não precisa mudar em nada. Mas fora isso, ah, não, olha, tem uma palavra-chave aqui que está faltando, então eu vou arrumar. Ah, não, o objetivo tá errado, então eu vou arrumar o objetivo. Fiz um curso novo, vou acrescentar meu curso novo, é tudo de acordo com a vaga. Aquele curso que eu fiz ali de acordo com a vaga, faz sentido? Ah, sim, então eu vou manter. Olha, esse curso aqui não faz sentido, então eu vou tirar. Essa experiência aqui não faz sentido com aquela vaga que eu estou me candidatando, vou tirar. Não tem por que deixar, tá? Quantas páginas? De 2 ou 3 páginas, mas não passe da terceira página, não passe da terceira página. Como vou ler um descritivo de vaga e adaptar à minha necessidade? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Um analista de RH, hora de treinamento, aqui ó, a empresa, né? O horário, coloquei tudo aqui, ó. Oferecemos vale transporte, né? Vale mercado, todas as informações, ó, formação, né? E enviar o currículo. Então, leia o descritivo da vaga com muita atenção. Nessa vaga, eu posso trabalhar no sábado? Posso. Eu tenho experiências competentes para essa vaga? Então, a gente tem que olhar, porque às vezes você pensa assim, olha, mas eu envio vários currículos e não sou chamada para entrevista. Mas será que você tem as competências para aquela vaga ali? Ou você não está nem lendo aquela vaga, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, você vai salvar aquela vaga, você vai tirar print, tá? Para você poder ter aquela vaga ali, para quando você for olhar o seu currículo, você poder adaptar, tá? Agora,
Primeiro segredo, seja detetive. Toda vaga deixa a pista para você buscar a empresa na internet. Procure saber mais informações da empresa. Alguns anúncios estão o nome da empresa, mas alguns anúncios não estão o nome da empresa, mas também está o segmento. Então, é aquilo que eu sempre falo. Estude a vaga, estude a empresa, tá? Não vai para a entrevista de emprego sem preparo. Segundo segredo, utilize as informações da vaga. Você aumenta em 90% sua chance, tá? Então, olha um currículo normal, sem adaptar para aquela vaga. Lá no objetivo, colocou analista de RH, o resumo das qualificações, colocou isso aqui, né? Treinamento e processo de RH, departamento pessoal, todas as rotinas e o sistema. Agora, quando você utiliza os segredos, ó, objetivo profissional, analista de RH, área de treinamento. Aqui eu usei o mesmo título da vaga, tá? O resumo das qualificações. Aqui é uma tarefa de copia e cola. Então, o que você vai fazer? Você vai montar ali no resumo das qualificações o seu diferencial. Você vai falar sobre a sua trajetória profissional resumida. Além disso, você está com o print da vaga ali. Você vai olhar aquele print da vaga e vai ver aquelas palavras-chave, né? Olha, então eu vou acrescentar aquilo ali, vou copiar e colar, vou acrescentar aquelas informações ali do anúncio da vaga e vou colocar no meu currículo, tá? Você vai fazer isso. E o terceiro segredo é uma carta de apresentação para o e-mail. Aqui você vai contar a sua história, falar sobre a sua experiência profissional e informar os resultados. Apresente as suas habilidades. Então, aqui é o segredo aqui da carta de apresentação, tá? Então, aqui eu deixei disponível para você alguns modelinhos também, ó, de resumo das qualificações, ó, cursos. Aqui eu trouxe trabalho voluntário, como eu disse para vocês, tá? Então, aqui é um modelinho. Modelinho para primeiro emprego, né? Modelinho simples, tá? Aqui já é um modelinho, ó, para quem já tem uma certa experiência, tá? Tá tudo aqui para vocês poderem olhar. E aqui eu deixei uma tarefa para vocês, tá? Por que essa tarefa? Porque currículo é treino. Para vocês não ficar assim no desespero quando for enviar o currículo, já tem o seu currículo ali pronto no seu computador, no seu drive. Então, já monte aqui o seu currículo. Então, eu deixei para vocês aqui a orientação, tá? Deixei a orientação para vocês aqui. E, com tarefa de casa, já monte o currículo de vocês. E se você tiver alguma dúvida, Ana, estou com dúvida, estou montando meu currículo, estou com dúvida. Já responde, então, aqui embaixo dessa aula, coloque a sua dúvida aqui, porque eu vou responder para você, tá? Eu vou tirar a sua dúvida. Então, responde aí, já deixa a sua dúvida aí embaixo quando você montar o seu currículo, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? E boa sorte na elaboração do seu currículo.